Pronto, vamos lá. E agora eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui para poder Vocês me enxergam a minha tela? Enxergamos sim, professora. Tudo certo. Tá, então vamos lá. Então, hoje nós vamos ver quais são os instrumentos processuais que o sujeito passivo da relação jurídica obrigacional tributária, portanto, o contribuinte, tem à sua disposição para discutir judicialmente um crédito tributário. O primeiro e mais importante é a ação anulatória de débito fiscal. Ela está prevista no artigo 38 da Lei 6830 de 1980. Esse artigo, a Lei 6830 de 1980, é a lei de execuções fiscais. Então, como eu falei já nas outras aulas, só para vocês lembrarem, nós temos uma lei específica que trata de matéria processual tributária, né, que é a Lei de Execuções Fiscais, que é essa Lei 6830. Portanto, o nosso CPC, ele é utilizado subsidiariamente nas regras processuais. A gente segue a Lei 6830 e subsidiariamente o Código de Processo Civil. Então, o artigo 38 da LEF, ele traz a previsão da possibilidade do contribuinte manejar essa modalidade de ação. Ela também tem uma previsão no artigo 784, parágrafo 1º do CPC 2015, e no artigo 169 do Código Tributário Nacional, que, como a gente já viu aqui, o nosso CTN tem várias previsões que envolvem matéria processual tributária. Qual é o requisito para eu entrar com essa ação? O que é que eu tenho que ter para dizer, não, eu vou entrar com uma ação anulatória de débito fiscal, para essa ser a minha ação escolhida para eu manejar? Eu tenho que ter um lançamento ou um auto de infração. Eu tenho que ter um ato administrativo que declara a existência do crédito tributário. Então, se eu não tiver nenhum ato administrativo que declara, eu não tenho como entrar com ação anulatória de débito fiscal. Esse é o requisito sine qua non para manejo dessa ação. E aí embaixo eu coloquei assim, não há exigência de depósito prévio para seu ajuizamento, ao revés do afirmado pelo artigo 38, de acordo com o primado constitucional da universalidade da jurisdição e com a súmula vinculante 28. E vocês vão pensar assim, mas o que é isso? O que é esse depósito prévio? É que é assim, pessoal, esse artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, ele diz que para que eu utilize essa ação anulatória, se eu, contribuinte, quiser entrar com essa ação anulatória, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o depósito do montante que eu quero discutir nessa ação. Eu tenho que fazer o depósito judicial. E aí, óbvio que isso fere o princípio da universalidade da jurisdição, né? Que é aquele segundo o qual eu, a qualquer momento, posso me valer do processo judicial para discutir algum direito, requerer a aplicabilidade de algum direito que eu entendo que está me sendo constrito. E aí, por conta disso, milhares de pessoas ingressaram com mandados de segurança para poder manejar a ação anulatória sem fazer o depósito prévio. Até que essas ações todas chegaram no Supremo Tribunal Federal e ele então editou essa súmula vinculante número 28, que diz o seguinte: é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, o que a súmula vinculante 28 fez foi riscar a parte do artigo 38 da Lei 6830, que exige, para que nós possamos manejar a ação anulatória de débito fiscal, o depósito prévio do montante integral que eu quero discutir. Se vocês tiverem agora com o computador de vocês aberto lá para pesquisar a lei, e vocês forem atrás da Lei 6830, e vocês chegarem no artigo 38, vocês vão ver que ele continua com a mesma redação originária. Então, assim, não houve alteração legislativa. Mas,
Quando eu vou lá no artigo 38, que diz que o requisito da ação anulatória é eu fazer o depósito do montante integral que eu quero discutir, ou seja, o montante daquele crédito, essa parte do artigo ela foi, digamos assim, revogada pela súmula vinculante 28, tá? Então, observem que nós temos uma súmula vinculante que altera uma lei, e altera taxativamente, de maneira que aquele desavisado que desconhece essa súmula vinculante ou que não estuda o direito tributário exclusivamente, estuda o direito tributário exclusivamente a partir das normas, sem ir atrás do que os tribunais estão decidindo, de como é que tem havido decisão em repercussão geral e súmula vinculante, ele pode cair no equívoco de dizer numa ação anulatória que ele vai fazer um depósito do montante integral quando não é necessário em razão dessa súmula vinculante. E por que eu estou frisando muito isso? Porque, como eu falei para vocês já, para quem aqui que for fazer exame de ordem em matéria tributária, ela é interessante porque nós temos poucas modalidades de ação. E aí, então, em relação aos demais ramos do direito, isso pode facilitar de alguma forma a vida de vocês. Contudo, nós temos uma profusão de decisões judiciais em sede de repercussão geral, em matéria tributária, que alteram de forma bem significativa toda a implementação desse nosso direito tributário hoje em dia. De toda sorte, os editais de exame de ordem, eles pedem exclusivamente a análise em súmulas, e de súmulas vinculantes, de súmulas e súmulas vinculantes. Eles não exigem, no edital não tem a exigência das decisões em sede de repercussão geral. Apesar disso, nós temos visto bastante questões assim vindas no exame de ordem que acabam de alguma forma ou outra tangenciando essas matérias que estão sendo discutidas e estão sendo decididas em repercussão geral também. A outra ação, também, digamos assim, principal em matéria tributária, também tem previsão no mesmo lugar, no mesmo artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, que é a 6830. Ela ainda está prevista nos artigos 19 e 20 do CPC 2015, e ela é uma ação declaratória. Então, vejam, a outra era uma ação anulatória. Ambos têm rito ordinário. Aqui a gente tem uma possibilidade de declarar a inexistência de crédito tributário, e aí ela é denominada uma declaratória negativa, ou uma declaração, ou quando eu preciso de uma declaração de uma imunidade ou de uma isenção fiscal, e aí também ela vai ser uma declaratória negativa, e aí eu vou ter que me basear também com o artigo 14 do Código Tributário Nacional, então vou ter que fazer uma combinação de dispositivos. O 38 da 6830, o 19 e 20 do CPC, combinado com o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Ou ela pode ser considerada uma ação declaratória positiva. Quando é que eu utilizo essa ação? Quando eu acho que eu tenho que pagar, mas eu tenho que pagar um valor menor do que aquele valor que o fisco está me cobrando. Então, eu vou e entro com uma ação para declarar que o meu valor que está sendo cobrado é maior do que o valor que efetivamente eu tenho que pagar. Então, ela é considerada uma declaratória positiva. Observem qual é a principal diferença entre eu manejar uma ação anulatória ou eu manejar uma ação declaratória em matéria tributária. A principal diferença é que na ação anulatória eu estou anulando um ato da administração pública. Então, eu tenho que ter esse ato para anular. Eu preciso juntar este ato na minha ação inicial. Já na declaratória, eu não preciso ter ato nenhum. Eu posso estar simplesmente numa relação jurídica que está se formando, que eu tenho ela já declarada de alguma forma, mas eu preciso esclarecer melhor essa situação, e aí então eu entro com uma ação declaratória. Vejam, digamos que eu acho que eu tenho uma imunidade constitucional de algum tributo, de algum imposto, porque, sei lá, estão me cobrando IPTU e eu sou um partido político, né? Então, eu quero declarar essa imunidade. Então, eu não tenho um ato da administração
que está me cobrando efetivamente aquilo. Ele vai acontecer, vai gerar o carnê do IPTU. E aí eu vou e entro com uma ação declaratória. Então, na ação, eu manejo a ação declaratória normalmente quando eu não tenho o ato da administração que eu vejo que me constituiu indevidamente do crédito tributário. Porque quando eu tenho ato, lançamento ou auto de infração, aí eu vou entrar com uma ação anulatória. Então, esse é o principal ponto que distingue as duas ações. Em ambas, como eu falei para vocês, que são de ritos ordinários, nós podemos pedir tutelas provisórias, né? E aí a gente vai para o CPC direto. As tutelas provisórias, a gente segue o rito das tutelas de urgência, que tem previsão no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015. E aí, nesse caso, eu tenho que configurar a probabilidade do direito e o perigo do dano de risco, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, com base nas regras do 300. Mas só que o que é? Para que eu peço uma tutela provisória em matéria tributária? A gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores. Eu peço normalmente uma tutela de urgência em matéria tributária para suspender a exigibilidade do crédito, ou seja, para inviabilizar que o fisco entre com a ação de execução fiscal contra mim. Por quê? Porque quando eu suspendo a exigibilidade do crédito, eu retiro um dos requisitos do título executivo extrajudicial, que é a certidão de inscrição do débito em dívida ativa, aqui no nosso caso específico. Então, vejam, quando eu vou entrar com uma ação de execução de um título extrajudicial, esse meu título extrajudicial, ele tem que ter alguns requisitos. Dentre esses requisitos, ele tem que ser líquido, certo, válido e exigível. Então, quando eu peço uma tutela de urgência em matéria tributária, eu peço para suspender a exigibilidade do crédito. Isso quer dizer que o fisco fica inviabilizado de ajuizar a ação de execução fiscal. Ah, professora, mas então ele não vai poder nem me inscrever em dívida ativa? Não, ele pode. Aliás, ele não só pode, como ele deve. Por quê? Porque aí a gente vai ver na próxima aula, entre a formalização do crédito tributário a partir do lançamento ou do auto de infração e a inscrição do débito em dívida ativa, eu tenho prazo prescricional correndo. Então, é importante que ele inscreva em dívida ativa para que ele para que sobre esse crédito não se opere a prescrição. Mas ele fica inviabilizado de ajuizar a ação de execução fiscal contra mim. Vou parar aqui rapidinho só para colocar uma pessoa para dentro da aula. Vamos voltar. Então, quando eu vou fazer um pedido de tutela de urgência em uma ação que envolve matéria tributária, eu tenho que combinar os artigos do CPC que tratam de tutelas provisórias com o artigo 151 do CTN, que a gente já teve uma aula aqui específica só sobre ele. Tá? Então, eu misturo, eu conjugo as duas normas. A outra possibilidade, que é uma que surge no Código de 2015, no CPC 2015, ela não tem previsão no CTN, né? Porque o CTN, como a gente já viu, ele fala das tutelas antecipadas, né? Essa é a chamada tutela de evidência, que tem previsão, é uma tutela nova, provisória, que tem previsão no artigo 311 do CPC 2015. Ela independe de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. E o que eu tenho que caracterizar na tutela de evidência é se eu tenho que demonstrar que está havendo um abuso do direito de defesa ou um manifesto propósito protelatório da parte, alegações de fato que possam ser comprovadas apenas documentalmente ou houver tese firmada em repetitivo ou súmula vinculante. Então, de repente, eu estou diante de uma situação que já tem um repetitivo, que já tem uma súmula vinculante, e mesmo assim o fisco continua me cobrando. Então, eu posso pedir uma tutela de evidência. Se tratar de um pedido repersecutório, ou seja, aquele pedido que é feito várias vezes, fundada em prova documental adequada de contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Isso não é muito aplicado em matéria tributária, porque seria mais para o caso do fisco e não para o caso do contribuinte. E quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. O que é isso, hein?
Isso poderia ser assim: eu paguei o tributo que está me sendo cobrado. Eu tenho uma prova documental suficiente de que o fato constitutivo do direito do autor daquela execução, né, ele não existe. Então, por conta disso, eu vou lá e digo: olha, está aqui, está pago, não tem razão de ser, eu quero suspender essa exigibilidade do crédito, eu quero que me seja concedida imediatamente essa tutela de evidência para inviabilizar qualquer cobrança por parte do fisco. A ação de consignação em pagamento é uma outra modalidade de ação que o contribuinte pode manejar. E aí eu acho que em alguma aula nossa, teve alguém que me perguntou assim, no final da aula: professora, mas então eu posso entrar com uma ação anulatória e cumular com uma ação de consignação de um pagamento? Sim, pode. Assim como eu posso cumular com uma outra modalidade de ação que a gente vai ver daqui a pouco, que é a de repetição do indébito. Então eu posso dizer o seguinte: olha, eu estou com o seguinte problema. Eu moro numa região limítrofe entre Belém e Ananindeua. E aí, todo ano, eu recebo 2 carnês do IPTU, um de Belém, da Prefeitura Municipal de Belém, e outro da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Aí eu vou lá na Prefeitura de Ananindeua e eles dizem que eu tenho que pagar o de lá. Eu vou lá na de Belém e eles dizem que eu tenho que pagar o de lá, e eu fico o tempo inteiro com essa cobrança em duplicidade. Então, eu posso fazer o seguinte: eu entro na justiça, faço a consignação em pagamento, né, deposito o valor lá e digo para o juiz: olha, juiz, decide aí quem é que tem direito de receber esse crédito tributário e extinguir o meu tributo e acabar com esse negócio de eu estar o tempo inteiro sendo cobrada em duplicidade. Não, paga uma única vez, né? Eu vou lá e faço o depósito judicial do valor que eu entendo que é o mais correto. E aí o juiz vai dizer se está certo, se está errado, se eu tenho que pagar maior. Então, o que é essa ação? Quando é que eu manejo ela? Quando houver uma recusa de recebimento. Então, eu tentei pagar o tributo e não consegui. Aí eu vou lá, não consigo, ninguém gera o boleto para eu pagar, ninguém gera a guia de arrecadação, eu resolvo: olha, quer saber, eu vou entrar na justiça. Aí eu entro com a ação judicial, faço a consignação e o ente fazendário vai ser citado para se defender e ir lá levantar o dinheiro. Houver condicionamento do recebimento a exigências infundadas. Então, às vezes, eu quero pagar o tributo e eu não consigo, porque toda vez que eu chego lá na fazenda para ele gerar minha guia de recolhimento, ele diz que eu tenho que apresentar mais um documento. E aí fica sempre nisso e eu não consigo gerar. Então, eu resolvo fazer uma consignação em pagamento e o fisco que se vire para lá com o juiz. Ou quando mais de uma pessoa política pretender receber o tributo, como nesse caso que eu falei para vocês, da zona limítrofe, que é um exemplo, tá? Eu estou morando bem no meio do caminho, entre Ananindeua e Belém, e aí todos os anos eu recebo o carnê do IPTU dos 2 municípios. E eu resolvo que acabou, eu não quero mais ficar recebendo isso, eu vou em juízo, deposito o valor que eu acho que é correto, e o juiz vai identificar junto às prefeituras qual é efetivamente a que precisa, a que tem direito de receber. A ação monitória, ela é pouco utilizada em matéria tributária, mas às vezes é utilizada. A ação monitória, para quem ainda não estudou, ela tem previsão no artigo 700 do CPC, ou só para vocês rememorarem. Ela pode ser proposta por aquelas pessoas que entendem que tem um título que pode ser cobrado de alguém, um valor para receber de alguém, mas elas precisam transformar aquele título em algo exigível. Falta exigibilidade naquele título. Então, ela não tem uma eficácia de título executivo. E aí, por conta disso, eles podem manejar essa ação, essa modalidade de ação, que é a ação monitória. Nesse caso, o fisco seria o nosso requerido. Então, seria algum crédito que eu tenho com o fisco e ele, toda vez que eu vou tentar usar, ele diz para mim: não, olha, não dá para você usar esse crédito com isso. Então, eu posso manejar essa modalidade de ação. Professora? Oi. Pegando o gancho no exemplo que a senhora deu em relação ao IPTU da região limítrofe Belém e Ananindeua, chega 2 IPTUs para a senhora com valor X e o outro com valor 2X. Na ação que a senhora pleiteia, no caso, para definir qual IPTU a pagar, a senhora pode escolher querer pagar o IPTU X e não pagar o IPTU 2X? Sim,
não necessariamente a minha ação vai ser julgada procedente, porque se o juiz, no final da lide, entender que quem tem direito de receber o IPTU é o município que cobra os 2x, eu vou ter que complementar o valor. E, por exemplo, no Entende? caso que a Então, senhora... a questão é menos pelo valor e mais por quem tem direito de cobrar. E no caso, Então, por exemplo, que o ideal, digamos assim, o contribuinte seria eu depositar o valor menor, né? Já que eu tenho que esperar uma manifestação do Poder Judiciário sobre quem é efetivamente que tem direito de receber. e se a pessoa pagar os 2 IPTUs, o valor X e o valor 2x, como é que fica a situação dela para restituir o valor já pago? Aí ela vai entrar com uma ação de repetição do indébito, que a gente vai olhar aqui daqui a pouquinho nela. A gente vai chegar nela. Porque aí ela pagou em duplicidade, não tem porquê. Né? Só tem um que tem direito de receber aquele tributo, não dois. Então, o que recebeu indevidamente restitui a ela o valor que foi pago indevidamente. Uma alternativa também, nesse caso, ela também pode acumular. Né? Ela pode entrar com a ação para declarar qual é o valor, uma ação declaratória, para declarar qual é o valor devido, dizendo que ela não sabe qual é o valor devido, pedir para fazer o depósito do valor a menor, ou pedir para fazer o depósito dos dois valores e também pedir a restituição do indébito, tudo numa ação só. A grande questão, ou a grande flexibilidade dessas ações em matéria tributária é que a gente pode acumular várias delas no mesmo pedido. Entende? Então, eu posso entrar com uma ação declaratória e acumular pedido de depósito judicial e de restituição do indébito, por exemplo. Então, digamos que, ao longo de vários anos, eu que não tenho o menor conhecimento sobre matéria tributária, recebo os 2 IPTUs do município de Belém de Ananindeua e fico pagando durante anos os 2. Eles cabem no meu bolso, não me geram um problema maior de receita, então eu recebo todo ano os 2 boletos, até que um belo dia eu escuto dizer que eu estou pagando em duplicidade. Então, eu posso entrar com uma ação para declarar uma ação declaratória para declarar quem é o ente fiscal que tem direito de receber, pedir a restituição do indébito de tudo que eu paguei errado, só que a gente aí tem um entravezinho que é o prazo prescricional para essa repetição do indébito, que é o que a gente vai ver na aula que vem, e ainda fazer consignação do atual, por exemplo, que esse ano foi que eu descobri isso, que eu estava pagando indevidamente, e resolvi fazer logo o depósito judicial. Então, eu posso acumular isso tudo numa única ação. Vamos andar mais um pouquinho, que aí depois eu encerro e a gente abre para as discussões, tá? Vão anotando, por favor, as perguntas de vocês. Embargos à execução. Bem, os embargos à execução, eles têm previsão no artigo 496, inciso 2º do Código de Processo Civil. O resultado dele, ele é uma ação nova, né? Então, como é que acontece esses embargos no caso da matéria tributária? Ele segue essa regra do CPC, mas ele também segue a Lei 6830. Ou melhor, ele segue a Lei 6830 e, subsidiariamente, o Código de Processo Civil. Então, a regra é a da 6830, que diz o seguinte, deixa eu ver se eu tenho um slide aqui sobre ela. Acho que não. Ela diz o seguinte, citado o contribuinte para pagar a execução ou ofertar bens à penhora, ele tem 5 dias, né? Ao contrário da execução, digamos assim, do CPC geral. Ele tem 5 dias para pagar aquele crédito tributário ou ofertar bens à penhora. Se ele ofertar bens à penhora e esses bens que ele ofertar forem admitidos pelo ente fazendário como suficientes ao adimplemento daquela dívida que está sendo cobrada, então, a partir daquela penhora efetivamente realizada sobre o bem, ele abre o prazo de 30 dias para que o contribuinte, que é o executado nessa ação de execução fiscal, maneje os embargos à execução, que são essa nova ação.
Então, é uma outra ação que vai tramitar pensado à ação de execução fiscal, ao processo principal, que é a ação de execução fiscal. E aí, portanto, como uma nova ação, vai ter que ser dado valor à causa, ele vai ter que dizer quais são as provas que ele quer produzir, ele vai ter que pagar as custas judiciais como sendo uma nova ação que ele está manejando. Então, os embargos de execução são uma nova ação. Nesses embargos, a gente diz que o autor dessa nova ação é o embargante e o réu é o embargado. Esses são os termos que a gente usa dentro da peça processual. Só que o embargante, ele é, na verdade, o executado na ação principal. E o embargado é o exequente na ação principal. Né? Então, eles mudam de nomenclatura no momento do ajuizamento desses embargos de execução. E aí, esses embargos, como uma nova ação, eles dão direito a revolvimento de prova. Então, eu consigo produzir prova no curso dessa nova ação que eu não consigo dentro de uma execução sozinha, digamos assim. Então, no final, vai ter que haver uma sentença nesses embargos de execução, dizendo se eles são procedentes ou improcedentes. O resultado dessa sentença, se ela for uma sentença procedente dos embargos, o que diz que o contribuinte tinha razão, portanto, o embargante tinha razão ao manejar os embargos, vai haver a remessa necessária ao Tribunal Superior. Né? Então, se a gente tiver no caso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o TJPA vai receber a remessa necessária. Mas sempre vai haver a remessa necessária, ela não se aplica quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações, e os municípios que constituam capitais dos estados, e 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias. Então, só vai haver a remessa necessária quando nós estivermos falando de valores que estão sendo discutidos nesses embargos de execução que excedam esses pisos aí. Também não se aplica a essa sentença, a essa remessa necessária, quando a sentença estiver fundada em súmula do Tribunal Superior, em acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em repetitivo, ou em entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou de assunção de competência, ou em entendimento que tenha origem em orientação vinculante em processo administrativo próprio. O que é isso? E súmula administrativa. É o seguinte, pessoal. Em matéria tributária, a gente tem um mundo de súmula. E as súmulas, elas não se restringem exclusivamente às súmulas vinculantes que o Supremo expede. A gente tem todas as súmulas do STJ, que não são vinculantes, todas as outras súmulas do STF, que não são vinculantes, e ainda pareceres e súmulas administrativas da última instância do processo administrativo fiscal. Então, vocês devem recordar, quando eu estava falando para vocês nas aulas de processo administrativo, tem vídeo lá gravado ainda sobre elas, para vocês ouvirem com calma. O contribuinte, ele tem, por previsão constitucional, a garantia de um processo administrativo fiscal que tenha pelo menos uma dupla análise. Então, eu recebo um lançamento ao auto de infração, faço a minha impugnação, perdi essa impugnação, o fisco manteve a cobrança do jeito que estava originariamente, e aí eu entrei com recurso voluntário, né, para um recurso para uma segunda instância administrativa. Esse recurso, ele vai normalmente para um tribunal administrativo fiscal. Ele não tem a ver com o Tribunal de Justiça, ele é um tribunal da administração pública. Inclusive, ele é formado
ele é considerado sempre um órgão paritário, ou seja, ele é formado por representantes do fisco e representantes da sociedade civil. A ideia é que haja uma paridade de entendimentos para julgamento dessas matérias tributárias. E esses órgãos, eles emitem súmulas, eles expedem manifestações e pareceres que têm força vinculante dentro da estrutura administrativa daquele órgão inteiro. Então, se eu conseguir uma sentença judicial nesses meus embargos de execução, que dê provimento aos meus embargos e que ela se fundamente numa súmula administrativa, a novidade, digamos assim, do CPC 2015 é dizer, olha, se essa sua sentença for com base numa súmula administrativa, não precisa haver a remessa necessária daquela sentença para uma segunda instância judicial. No nosso caso aqui, por exemplo, para o TJPA. Se a gente estiver falando de um processo que envolva tributo estadual ou municipal, tá? Vamos lembrar as regras de federalismo, que se eu estiver diante de uma discussão envolvendo imposto de renda, eu vou trabalhar com uma primeira instância, que é a Justiça Federal, né? E uma segunda instância, que é Tribunal Regional Federal. Né? Então, nosso caso aqui, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Só ainda para terminar a questão dos embargos de execução, então, como é que acontece esses embargos? Eu sou contribuinte, caucionei o juízo, portanto, já está devidamente, o meu bem está lá constrito para aquela ação de execução, então eu entro com os meus embargos de execução. Atribuo valor à causa, digo quais são as provas que eu quero produzir. O fisco vai ser citado nos meus embargos de execução para contestar esses embargos. É como uma ação normal. E aí ele vem de lá dizendo, não, está errado isso que ela está falando, na verdade ela deve, esse tributo, ele foi constituído dessa forma, está toda certa a forma de constituição, não tem nenhum problema e tal. E aí, ato contínuo, o juiz vai, então, julgar esses embargos de execução, porque se trata de matéria exclusivamente documental. E aí sai a sentença. Então, que é passível de revisão, seja nesses casos de remessa necessária, ou se não tiver em nenhuma dessas hipóteses que vai por remessa necessária, o contribuinte ganhou esses embargos, o fisco também pode manejar uma apelação. Tá? Ele pode fazer o uso da apelação normalmente. Não é porque eu estou num caso de exceção da remessa necessária que o fisco vai dizer, não, estou de acordo. Ele pode não se conformar com aquela decisão e apelar, independentemente da remessa necessária. Assim como eu, contribuinte, se os embargos forem julgados improcedentes, posso apelar ao tribunal que está vinculado àquela primeiro grau de jurisdição. Ainda aqui vale lembrar que eu também posso manejar antes da apelação embargos de declaração, por exemplo, se eu achar que a sentença é omissa, contraditória. Ou confusa, né, na forma do CPC 2015, porque aí não tem previsão de embargos de declaração na Lei de Execuções Fiscais, tá? Mandado de segurança é uma outra possibilidade de manejo em matéria tributária. Ele tem previsão no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, e na Lei 12.016 de 2009. Eu tenho que identificar um direito líquido e certo, e que eu estou sofrendo uma violação ou um justo receio de violação a um direito meu por ilegalidade ou abuso de poder, e aí doente fazendário. O prazo que eu tenho é de 120 dias para a impetração do ato contra o qual eu vou me insurgir via mandado de segurança, né? Então, eu tenho que ter sempre a observância desse prazo. Ah, mas e se for um mandado de segurança preventivo? Bom, tem um livro que eu sou apaixonada por ele, que é do professor Hugo de Brito Machado, Mandado de Segurança em Matéria Tributária. Ele não é um livro muito grande e eu digo que sempre que é meu livro de cabeceira em mandado de segurança em matéria tributária é esse, do professor Hugo de Brito Machado. Nesse livro, ele fala muito sobre o mandado de segurança preventivo, ele tem um capítulo específico
em que ele diz que é muito difícil a gente manejar mandado de segurança preventivo em matéria tributária, porque a gente corre sempre o risco de ter o mandado de segurança indeferido liminarmente, sem qualquer análise inicial dele, porque se trataria de mandado de segurança contra a lei em tese. Então, esse é o maior problema. E aí ele assevera, nesse capítulo específico desse livro, que o grande cuidado que o advogado tem que ter ao manejar o mandado de segurança em matéria tributária preventivo é que ele precisa identificar e provar, né, inicialmente, porque ele é um processo judicial que eu não tenho um rito de dilação probatória, então eu tenho que estar com a minha prova toda pré-constituída para a impetração desse mandado de segurança. Eu tenho que provar com todos os documentos que eu tenha que aquele ato contra o qual eu estou me insurgindo, ele está em vias de acontecer. Porque senão eu vou estar manejando o mandado de segurança contra a lei em tese. E aí ele dá até um exemplo. Digamos que eu tenha comprado um equipamento ou algum produto fora do país, e esse produto já tenha sido despachado, já esteja voando para cá para chegar aqui no Brasil, e eu já tenho data para ele chegar, e eu sei que quando ele chegar eu vou sofrer uma tributação de um imposto, por exemplo, de importação, que eu sou isento, e eu sei que lá naquela aduana onde eu vou receber, todos os auditores estão cobrando aquela modalidade de tributo que eu sou isento. Né? Então, eu posso impetrar, nesse caso, o mandado de segurança preventivo, para que quando o meu produto chegue na minha alfândega, eu já chegue lá e diga, olha, está aqui minha ordem judicial, não vem me autuar, porque eu não vou pagar esse tributo. Mas vejam como é complexa essa forma de manejo dessa espécie processual em caso preventivo. O sujeito passivo aqui é chamado de autoridade impetrada ou coatora, né? Então, a gente diz que vai impetrar um mandado de segurança contra a autoridade impetrada fulano de tal. Isso quer dizer que eu não tenho na minha sujeição passiva imediata do meu mandado de segurança uma pessoa de direito público jurídica, mas sim uma pessoa física de direito público, né? Então eu tenho que indicar quem foi a pessoa responsável pelo ato contra o qual eu estou me insurgindo. Em que pese agora, com a Lei 12.016, eu gosto sempre de dizer isso, de 2009. Por quê? Porque como eu já tenho alguns aninhos de advocacia, quando eu comecei a manejar mandado de segurança, a lei não previa a possibilidade da pessoa jurídica de direito público, na qual está inserida a autoridade impetrada, funcionar no mandado de segurança. Então, para que acontecesse isso, essa pessoa jurídica de direito público, ela precisava pedir a sua admissão no mandado de segurança como litisconsorte passivo. Agora não é mais assim. Por quê? Porque com o advento da Lei 12.016, todas as vezes que eu impetro o mandado de segurança e que eu indico a autoridade impetrada, a pessoa jurídica de direito público a que pertence àquela autoridade impetrada, ela já funciona na lide automaticamente. Então, aí eu coloquei, é sempre contra ato e mandado de autoridade pública, a obrigação decorrente é sempre de fazer. Então, o meu pedido final, ele envolve uma obrigação de fazer. Como é esse rito do mandado de segurança? E é isso que está aqui, é o que está nesse livro que eu comentei com vocês, do professor Hugo de Brito Machado, Mandado de Segurança em Matéria Tributária. Então, quando eu recebo o mandado de segurança, eu, juiz, eu tenho que exercer o meu juízo de admissibilidade desse mandado de segurança. O que é isso? Eu tenho que primeiro ver se tem pedido de liminar. E aí eu vou deferir ou indeferir essa liminar. Eu tenho que ver se eu sou competente para analisar aquele mandado de segurança. Digamos que o contribuinte impetrou um mandado de segurança querendo discutir um ICMS na Justiça Federal. Está errado, porque o ICMS
E aí, voltando para as nossas regras de federalismo, é de competência dos estados, então ele tem que ser impetrado na justiça comum. Né? Então, eu, juiz, vou declinar de competência. Ou eu posso indeferir liminarmente o mandado de segurança. Isso tudo com base no artigo 7º da Lei 12.016, porque eu acho que não é o caso de mandado de segurança. Você não conseguiu produzir prova, você está impetrando mandado de segurança contra a lei em tese, enfim. Então, eu indefiro liminarmente o mandado de segurança. Se eu simplesmente admitir, deferir ou indeferir a liminar, eu tenho que notificar a autoridade coatora, a autoridade impetrada, dando a ela o prazo de 10 dias para ela se manifestar nesses autos. E aí eu tenho que encaminhar a cópia da inicial de todos os documentos que instruem. E aí, olha só, pessoal, esse o outro item, que é o que eu digo para vocês, que é a novidade que a lei de 2009 traz. Dar ciência ao representante judicial da pessoa jurídica interessada. Quem é esse cara? Esse cara é o procurador, né? Ele é o procurador do Estado, ele é o procurador ele é da AGU, que vai representar a União, ele é o procurador do município, que vai, em algum momento, vir ao juízo, nesse caso, vir a juízo para defender o ente público. Então, para querendo ingressar no feito. Então, essa é a novidade, porque antigamente, como eu falei para vocês, para que acontecesse esse momento, a Procuradoria precisava pedir a sua admissão na lide como litisconsorte passivo. Recurso contra a concessão ou denegação da liminar. Então, vejam só, eu entrei com mandado de segurança em primeiro grau. Né? Estou discutindo um lançamento, um auto de infração, então eu entrei em primeira instância. E a minha liminar foi indeferida. Essa minha liminar, ela é com base no mandado de segurança, na lei de mandado de segurança, que aí eu tenho que configurar para pedir a liminar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. E aí tem livros específicos de processo que fazem bem a diferença entre o que é a fumaça do bom direito e o perigo da demora e os requisitos da tutela de urgência do CPC, identificando que a fumaça do bom direito é uma fumaça, ela não precisa ter a verossimilhança do direito que está lá no CPC, tá? Então, digamos assim, os requisitos da liminar em mandado de segurança, eles são menos exigentes do que os requisitos de uma tutela de urgência numa ação ordinária. Mas voltando, então eu impetrei o mandado de segurança em primeiro grau, em primeira instância, e a minha liminar foi indeferida. Então, eu posso interpor um agravo de instrumento, né, que é o recurso que eu tenho direito a manejar para uma segunda instância, com base no parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009 e ainda no CPC, que ele também prevê o manejo do agravo de instrumento no caso de denegação de medidas liminares. Né? Não cabe concessão de liminar para compensação de créditos tributários, está expressamente no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 12.016 de 2009. Da sentença concedendo ou denegando a ordem, cabe apelação. Isso da sentença, a gente está falando ainda do processo todo em primeiro grau. Em caso de concessão, a sentença estará necessariamente sujeita ao duplo grau, tal como acontece lá nos embargos de execução que a gente viu ainda agora, através de remessa de ofício, podendo a própria autoridade impetrada também recorrer dessa sentença. Isso tem previsão no artigo 14 da Lei do Mandado de Segurança. Sendo feito originário do segundo grau, caberá recurso ordinário constitucional. O que é isso? Eu impetrei o mandado de segurança originariamente no segundo grau. Então, eu não impetrei em primeiro grau. Eu já fui para o segundo grau. E aí, eu comecei o mandado de segurança no segundo grau. Então, o resultado, o julgamento do mérito desse mandado de segurança, eu não tenho apelação, porque a apelação é do primeiro para o segundo grau, certo? Então, eu vou manejar o recurso ordinário constitucional, que é o recurso que cabe de denegações de mandado de segurança ou de habeas corpus, né? Nesse caso específico do mandado de segurança, previsão dos artigos 105.2b e 102.2 da Constituição Federal. A gente tem uma súmula do STF aqui, que é a súmula 304, decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria. O que é isso?
Eu impetrei um mandado de segurança para discutir uma matéria que está no meio da minha discussão do meu auto de infração, do meu lançamento. E aí, sobre aquilo, eu perdi. O juiz disse, não, você não tem direito líquido e certo aqui, eu vou extinguir esse mandado de segurança, eu vou julgar improcedente. Eu não vou conceder a segurança para você, que esse que é o termo certo. E aí, então, isso não me impede de entrar com uma ação anulatória de crédito tributário no rito ordinário para revolver toda a prova que eu preciso revolver e que o juiz disse lá no mandado de segurança que eu não tinha prova pré-constituída. Mas eu posso produzir essa prova numa ação ordinária. Então, é sobre isso que versa essa súmula. A gente ainda tem no mandado de segurança o pedido de suspensão da liminar, né? Esse é um rito bem curioso, porque esse é um instituto que ele remonta a 1964. Ele é criado em 1964 e ele vai andando dentro do mandado de segurança e do habeas corpus também. O que é isso? Eu sou fisco. E aí, contra mim, foi concedida uma liminar no mandado de segurança. Se eu conseguir demonstrar que essa liminar que foi concedida contra mim, fisco, ela pode gerar uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, eu posso pedir, como ente fazendário, a suspensão da liminar ou a suspensão da segurança com base nesse artigo 15 da Lei 12.016, que é a Lei do Mandado de Segurança. Dessa decisão que suspende essa liminar, cabe o tal do agravo interno, que é aquele chamado agravinho, que tem previsão dentro dos regimentos, tem também no novo CPC, no prazo de 5 dias. Caberá novo pedido de suspensão de segurança nos casos de interposição de recurso especial extraordinário pelo ente público. E aí a gente chega na ação de repetição de indébito, que é aquela que a gente comentou no meio da aula, quando o Felipe fez uma pergunta. Ela tem previsão nos artigos 165 ao 169 do Código Tributário Nacional e também no artigo 38 da 6830. Observem bem que a maioria das nossas ações tributárias estão previstas no 38 da 6830. Ação anulatória, ação declaratória, ação de repetição de indébito. Então, está tudo lá no 38 da Lei 6830. Os pressupostos são eu ter pago indevidamente um tributo, né? Ou por erro de fato, ou por erro de direito. Ou eu ter pago um tributo a mais do que eu deveria ter pago. Então, o tributo era de R$1.000, eu paguei 1.500. Ou o tributo era R$800, eu paguei 820. Eu paguei a mais. Eu tenho prazo decadencial para ajuizar essa ação. 5 anos da data do pagamento indevido. Ou 2 anos contados da ciência da decisão administrativa de recusa da repetição. Essa previsão está dentro do CTN, no artigo 165. O que é esses 2 anos contados da ciência da decisão administrativa? É que eu identifiquei que eu fiz o pagamento indevido ou maior que o devido e eu peticionei ao fisco. Eu fui lá na prefeitura ou eu fui lá na Secretaria de Fazenda do Estado e disse, olha, eu paguei a mais, eu queria que você me repetisse o indébito, eu queria que você me devolvesse o valor que eu paguei a mais. E aí o fisco vem dar uma decisão naquela minha petição dizendo assim, não concordo que você tenha pago a mais, você pagou certo. Então, eu indefiro o seu pedido. Então, nesse caso, eu vou ter que entrar na justiça com uma ação para anular essa decisão administrativa do fisco que me negou a repetição do indébito. E aí, para essa ação anulatória da decisão administrativa que me recusou a repetição, eu tenho prazo de 2 anos, com base no artigo 165 do Código Tributário Nacional. Mandado de injunção. Quando é que eu impetro essa medida? Ele tem previsão constitucional no artigo 5º, 71 da Constituição Federal. E eu manejo sempre que eu tiver uma ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades. Isso acontece muito em matéria tributária. A gente tem uma lei que sai prevendo um determinado direito do contribuinte. Aí ele quer manejar aquele direito dele, mas ele não consegue, porque ele não tem as regras
infralegais que precisam ser instituídas para utilização daquele direito. E aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Olha só, a gente tem no CTN a previsão do parcelamento do crédito tributário. A gente já conversou várias vezes sobre o parcelamento, né? Então, é uma regra que está lá. Ela está lá prevista numa lei que é considerada uma lei complementar, né? Ela tem status de lei complementar. Então, é uma regra geral em matéria tributária. E pelas regras do federalismo brasileiro, cada ente que compõe a federação precisa regulamentar em seu nível federal, estadual e municipal essa utilização desse parcelamento. Aí eu vou dar um exemplo meu para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu não precisei entrar com mandado de injunção, tá? Graças a Deus, mas eu vou explicar para vocês como é que se deu a coisa. Meu pai faleceu e eu fui abrir o inventário do meu pai. Aí veio lá o valor que eu tinha que pagar de imposto de transmissão, causa-mortes e doação para poder encerrar o inventário. Esse imposto de transmissão, causa-mortes e doação veio num valor que, se eu conseguisse parcelar, ia caber no meu bolso tranquilamente. Se eu não parcelasse, ia ficar super pesado para eu pagar. Aí eu preparei uma petição simples, fui lá na Secretaria de Fazenda do Estado e protocolei a petição, juntando a guia do valor que eu precisava pagar e dizendo ao apoio do artigo do Código Tributário Nacional, solicito o parcelamento do meu imposto. Bom, aí os meses passavam e eu não recebia qualquer resposta da CEFA. Todas as vezes que eu ia lá, a resposta que me davam era assim: a senhora pode parcelar, mas nós não temos a implantação do parcelamento no sistema da CEFA. E aí eu dizia, e eu tenho o que com isso? Eu não quero saber se você não tem, eu quero pagar e eu quero pagar parcelado. Aí sobreveio uma lei estadual que dizia o seguinte, que a gente poderia parcelar o imposto de transmissão, causa-morte e doação. Eu voltei lá na CEFA. E agora? Tem lei estadual que me garante o parcelamento. Então, além do Código Tributário Nacional, eu tenho a lei estadual. Aí eles, mas só que não tem o decreto regulamentador, a instrução normativa que diz como é para a gente proceder isso dentro da secretaria. Aí eu falei assim, então eu vou ter que impetrar um mandado de injunção para obrigá-los a criar uma forma para que eu utilize o meu direito ao parcelamento. Então, é sobre isso que eu estou falando quando eu falo de mandado de injunção. É da impossibilidade do contribuinte utilizar direitos que estão previstos em algumas regras, em algumas leis, porque está faltando alguma norma regulamentadora. Moral da história, nesse caso, só para vocês não ficarem curiosos, eu consegui resolver sim, porque passaram-se mais alguns meses e a CEFA finalmente implantou um sistema de parcelamento em formato digital. Então, hoje a gente entra no site da CEFA, coloca lá os nossos dados todos e consegue fazer o parcelamento por lá. Todo mês entra, gera guia de pagamento e vai fazendo pagamento. Mas isso demorou um tempinho. Ele segue o rito do mandado de segurança, que a gente acabou de ver, e o efeito dele é um efeito para declarar alguma coisa. Então, ele declara que eu tenho direito e que o ente fazendário vai ter que dar o jeito dele de resolver fazer com que aquele direito me seja entregue. O habeas data tem previsão no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Assegura a obtenção de informação relativamente ao impetrante, constante de registro ao banco de dados de entidades governamentais. Hoje não é mais um instrumento processual tão necessário, porque como nós tivemos o advento de várias regras, de várias leis federais que tratam do livre acesso à informação, né, a gente faz simples petições e os fiscos já fornecem essas informações. Então, a gente já não tem mais tanta necessidade de manejo dessa modalidade de ação. A ação civil pública em matéria tributária, ela é vedada pela Lei 7347 de 1985. Então, a gente tem um dispositivo lá
que inviabiliza o manejo de ação civil pública em matéria tributária. Contudo, nós tivemos um julgamento pelo STF desse recurso extraordinário que está anotado aí para vocês, o 576155, em 2008, que admitiu a propositura dessa ação num caso que envolvia repercussão geral. E a ementa está assim: legitimidade, Ministério Público, ação civil pública, nulidade de acordo para pagamento de débito tributário, em detrimento do patrimônio público e da ordem tributária. E aí eles disseram que isso tinha uma repercussão geral. Essa modalidade de decisão, ela hoje me parece incompatível com as novas sistemáticas da matéria tributária como um todo, que tem reivindicado cada vez mais transações tributárias. Então, vejam, esse tipo de decisão aí, ela torna nulo um acordo de pagamento de débito tributário, ela vai meio que na contramão das discussões que hoje nós temos, que sendo sempre veiculadas envolvendo a transação tributária. Então, penso eu que nós vamos ter uma reativação da regra que continua prevista de inviabilizar o manejo de ação civil pública em matéria tributária. A ação popular tem previsão no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e na Lei 4.717, alterada pela 6.014. Qualquer cidadão que é parte legítima para pleitear anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios, da autarquia ou de sociedades de economia mista. Então, digamos que tenha sido concedida uma isenção tributária para uma determinada empresa específica e que não tenha sido observado todo o segmento daquela empresa. Isso pode ser considerado um ato lesivo ao patrimônio, porque ela pode envolver uma renúncia de receita, e aí inferimento direto à lei de responsabilidade fiscal, e que essa pessoa que maneja essa modalidade de ação consiga demonstrar que ela foi direcionada para uma determinada empresa sem absorver todo aquele segmento. E aí, nesse caso, não havendo uma norma motivacional para aquilo, para aquele ato específico de concessão daquele benefício tributário, é possível, por exemplo, o manejo de uma ação popular. Mas ela é muito rara. De maneira que voltamos para as 4 principais espécies de ações judiciais em matéria tributária, que a gente já viu até aqui: ação anulatória, ação declaratória, a ação de consignação em pagamento e a ação de repetição de indébito, sendo que essas duas últimas, repetição de indébito e consignação em pagamento, podem ser cumuladas junto com as ações ou declaratória ou anulatória. Portanto, ao cabo, o que nós temos em matéria tributária de ação judicial são ação anulatória, ação declaratória e um mandado de segurança. E a exceção de pré-executividade é o que nessa história toda? Ela não é uma ação. A exceção de pré-executividade, ela é uma petição simples que o contribuinte faz sempre que ele recebe a execução fiscal. Então, vejam, eu recebi a execução fiscal, voltando lá para o início da nossa aula, eu recebo e nessa minha citação vem escrito assim: você tem 5 dias para pagar ou apresentar bens à penhora. Aí eu digo assim, peraí, eu não vou nem pagar, nem apresentar bens à penhora, porque eu já paguei essa dívida. Ela está paga, eu tenho comprovante de pagamento, o fisco se equivocou e está me executando algo que está pago. Então, eu posso manejar uma exceção de pré-executividade, que é uma petição. Eu vou escrever para o juiz uma petição e dizer para ele, olha, está aqui o comprovante de pagamento, o meu crédito tributário está extinto pelo pagamento, conforme o comprovante em anexo. Então, eu não preciso nem caucionar o juiz para isso, o juízo para isso, nem preciso pagar novamente a dívida está paga. Então, o que é essa exceção de pré-executividade? É uma petição do contribuinte, como eu coloquei no slide, nos autos da ação de execução fiscal, na qual eu alego exclusivamente uma matéria de direito, como uma prescrição em decadência, por exemplo. Ou eu recebi e digo, não, mas como é isso? Que agora que essa execução chegou para mim, essa dívida está completamente decadente ou está completamente prescrita. O que são esses prazos? A gente vai ver na próxima aula com o Carlos.
sem a necessidade de garantia de juízo e antes dos embargos de execução, né? Então, como eu não garanti o juízo, eu ainda não estou contando o prazo dos embargos de execução. Até o advento do Código do CPC 2015, nós não tínhamos previsão legal para a exceção de pré-executividade, ela era uma construção doutrinária. Só que com o CPC de 2015, a gente passou a ter uma previsão legal para ela, que é o parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Bom, pessoal, então eram essas as medidas que eu queria conversar com vocês hoje. Eu vou parar aqui a minha apresentação para abrir para as nossas perguntas. Deixa eu só parar a nossa gravação da aula também.